Olá, Rodrigo. Estamos mais uma vez no nosso podcast Caminhos da Terapia com mais um tema, né, bacana, legal, um tema inclusive que algumas pessoas acabaram sugerindo para que nós pudéssemos fazer esse podcast. Nós vamos falar sobre essa coisa que é uma tendência do mundo de hoje, né? Performar. Já ouviu essa palavra, Rodrigo? Muito, muito. Volta e meia nos consultórios, né? Ela chega com força total quando os nossos pacientes nos procuram, né, para trabalhar o desenvolvimento, habilidades e alta performance no mundo contemporâneo, né, Ismael? Pois é, e os perigos disso, né? Os perigos que estão, né, nessa condição do performar, do dar conta de tudo, da excelência, né? A gente precisa entender muito bem os dois lados dessa mesma moeda, Rodrigo. Exatamente, exatamente. E assim, eu acho que a grande reflexão que fica é essa, assim, será que a gente tem uma sociedade muito competitiva ou será que a gente não está conseguindo mais acompanhar, né, esse ritmo de vida do mundo do século XXI, né, Ismael? Pois é. Será que estão pedindo aos humanos que sejam como máquinas, né, Rodrigo? Uhum. Vamos pensar um pouquinho nisso no nosso podcast aqui, Caminhos da Terapia, né? Exatamente. Eu sou o Rodrigo Dias Soller, sou psicoterapeuta Sou Ismael Ferreira, sou psicoterapeuta. e esse é o nosso podcast. Caminhos da Terapia. Ismael, então, no mundo de hoje, né, a gente tem acompanhado um apelo cada vez mais significativo para que em todos os momentos, em todas as etapas, em todas as fases da nossa vida, a gente tenha ou esteja desempenhando em alta performance, né? É claro que não dá para a gente ser generalista, mas se a gente pegar, por exemplo, a geração 40 a mais, acabava sentindo esse processo ali, quando ia para a faculdade, ou talvez, né, por volta dos 30 anos, e agora esse movimento acontece cada vez mais cedo e também entre crianças e jovens, né, Ismael? Tu tem notado isso também nos últimos tempos? Tenho notado, talvez, Rodrigo, claro, a gente pode fazer né, toda essa reflexão, né? Talvez a gente, um pouco mais velhos, a gente acabe olhando um pouco de fora. Eu não Uhum, sei se isso já acontecia quando eu estava lá na infância, mas eu vejo que até na infância você tem uma competitividade, um nível de excelência em algumas coisas, e parece assim que as pessoas não estão conseguindo atingir, né? E já estão se frustrando com isso. Não sei, me parece que você vê, por exemplo, na escola, no ensino médio, na faculdade, na vida laboral depois, essas coisas estão, sobretudo quando os trabalhos são mais intelectuais, uhum, né? O uhum, trabalho braçal, na medida em que a gente vai avançando a tecnologia, eles vão sendo cada vez menos, né? Você tem menos trabalhos braçais, eles existem, mas são uhum. menos. E o trabalho intelectual parece que é o trabalho que mais sofre com essa coisa da auto-performance. Uhum, exatamente, exatamente. Eu acho que no mundo de hoje, a linha que separa o sucesso e o fracasso ficou muito tênue, né, Ismael? E as Pois é. pessoas, eu acho que elas estão um pouco perdidas nesse movimento, sobretudo depois aí da popularização da internet, onde supostamente as coisas ficaram mais fáceis e mais rápidas. Mas isso não significa que elas se tornaram melhores, né, Ismael? Pois é, cara. E tem mais, assim, né? Tu colocou a internet, eu acho que as redes sociais acabam cumprindo um papel também significativo nisso, né? Porque parece que nelas, nas redes sociais, todo mundo é de sucesso, né? Uhum, As pessoas são o tempo todo pessoas de sucesso. E a gente entende que até nessa coisa que a gente se depara o tempo todo, principalmente nós, da nossa profissão, Rodrigo, que é a autoajuda, né? As falas, os personagens, os exemplos
são sempre de sucesso. Parece que ninguém passa por frustrações mais, parece que ninguém mais perde, parece que as coisas não dão mais errado, né? E dar errado nos dias de hoje é quase uma situação caótica para quem a experimenta. Olha, tu falou uma coisa muito interessante, porque eu costumo fazer essa reflexão com os meus pacientes, né? Antigamente, se nós errássemos uma coisa, talvez a nossa família, os nossos amigos e um ou outro conhecido saberia desse nosso erro. Hoje, se a gente erra, são milhares, talvez até bilhões de pessoas, né, Ismael? Então, o erro tomou uma proporção gigantesca nesse movimento, o que leva a um processo de pressão psicológica enorme, principalmente quando a gente trabalha em áreas ou em frentes que são muito, digamos assim, como é que eu posso ser, visíveis, se é que vocês me entendem aí, né? Uhum. Então, por exemplo, algo que você fale na internet, a maneira como você trate, de repente, um cliente, tudo isso depõe muito no contexto de um julgamento e de um processo de avaliação das pessoas, né, Ismael? Sim. Com as redes sociais as coisas ganharam proporções muito maiores, né? Elas podem ganhar proporções muito maiores para aquilo que a gente faz. E aí o erro, o acerto, né? As coisas que antes poucas pessoas saberiam, de repente, né? Milhares de pessoas, como você falou, podem saber de alguma coisa que aconteceu lá, né? No interior de Uhum, uma empresa, lá num negócio uhum, pequeno que de repente a pessoa acabou, sei lá, falindo e aquela uhum, falência ganha proporções e comentários, né? De fato, Rodrigo, a gente vive essa realidade hoje. E talvez isso seja algo a mais, né? Para uhum, que as pessoas tenham muito receio de perder, de fracassar, de não dar certo, porque parece que tá todo mundo correndo atrás, né, de conseguir a excelência. São termos muito próprios, né? uhum, Performance, excelência, são termos que nós ouvimos muito. Eu particularmente acho que nós deveríamos ter bastante cuidado com isso, uhum. porque nós vivemos, por conta disso, processos de exaustão, né, que vão desencadear, por exemplo, que a gente já chamou aqui, já conversou aqui um pouquinho de síndrome de burnout em algum momento, não é verdade? Exatamente, exatamente. E tem um ponto bem interessante porque todo esse movimento, como você falou, ele é resultado direto desse processo de massificação da internet e das redes sociais. E eu tenho insistido muito, né, Ismael, que talvez até uma forma de nós criarmos espaços de resistência seja nós incitarmos um modo de vida que em inglês é conhecido como low profile, né? Quer dizer, pessoas que buscam não o desempenho, mas pessoas que buscam viver discretamente. Eu acho que isso traz um peso diferente para essa relação desse mundo contemporâneo. Quer dizer, olha, quem disse por exemplo, que eu tenho um pequeno comércio e eu tenho que estar lá no Instagram toda hora postando, tenho que estar fazendo, tenho que estar. Não, eu posso ser low profile, eu posso, né? E esse movimento, ele é importante nesse sentido. Eu posso ser um estudante low profile, um professor, um psicólogo, entende? E eu acho que é desse cenário que a gente pode encontrar coisas boas e exemplos significativos para não cair nesse excesso de autocobrança, né, Ismael? Pois é. Eu vejo que tem um termo, né, Rodrigo, que está sendo muito utilizado também em inglês, que é, se eu não me engano, workaholic, que é assim que se Uhum, uhum, pronuncia, né? uhum, Que são aquelas pessoas viciadas no trabalho, né? Que são as pessoas uhum, que estão ali num nível de dedicação muito profundo, muito intenso no trabalho, uhum, né? Que querem, almejam alta performance. Eu vejo que quando as pessoas fazem esse movimento para o trabalho desse modo, com tanta intensidade, com tanto desgaste, porque não tem como não ter desgaste, né? Alguma coisa da vida vai ficar não desenvolvida, né? Alguma coisa da vida vai ficar para trás, uhum, né? Então, quando você coloca do modo como você colocou, que eu achei muito interessante, claro, se você não ficar se colocando no extremo,
né, em certas questões da vida, te sobra tempo, Uhum. condições, energia para você viver outras. Então, Uhum. viver de um modo em que você não tem que estar ao extremo o tempo todo é muito importante, porque senão você Exatamente. vai acabar se desgastando muito, na verdade, adoecendo. Uhum. É porque daí tu perde o parâmetro do ponto referencial que é seu, né? Passa a ser sempre dos outros, né? E não tem jeito, né, Ismael? As tendências elas mudam, né? Não- tanto é que o nome é É. tendência, né? Quer dizer, não é uma coisa estanque, não é uma coisa que vai ser sempre a mesma, né? Então, essa necessidade, ela passa a deixar as pessoas doentes, porque a toda hora elas precisam criar, elas estão com essa sensação de que elas precisam criar coisas novas, de que elas precisam se adaptar, de que elas precisam. E não é assim, né, Ismael? Uhum. Rodrigo, tem uma reflexão que se faz na psicologia existencial que eu gosto muito, que é a perspectiva do que a gente chama de dever ser, né? Que é Uhum. uma condição psicológica. E ela é uma condição psicológica que quem a experimenta, ou as pessoas que experimentam ela, são pessoas que estão nesse processo de autodesempenho muitas vezes, e que colocam isso como uma exigência ontológica, uma exigência de seu ser de fato. É como se elas não forem essas, né, que atingem essa perfeição, elas não Uhum. valem. Quer dizer, o valor delas está, o valor do ser delas está em atingir essas perfeições, né, em atingir essa autoexigência, esse alto desempenho, essa alta performance. Quando essas pessoas que assim vivem entendem que a vida assim deve ser, elas acabam se perdendo, porque isso é como se fosse um looping, né? Elas precisam e precisam e precisam ser cada vez melhores. E nesse processo, não importa o quanto elas sejam boas, elas nunca sentem que são tão boas. E que Uhum. sentem que precisam melhorar ainda mais. E não tem um ponto limite nisso. Então, por mais que essas pessoas, do ponto de vista objetivo da vida, cheguem a bons resultados, a pergunta que se deveria fazer é em que qualidade de vida elas chegam nesses bons Isso. resultados? Em que condição psicológica elas chegam nesses bons resultados? Porque eu tenho, por exemplo, pacientes que estão nesses bons resultados à base de muita medicação. Uhum. Uhum. Né? Exatamente. Exatamente. Então é isso. Qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar para render, para desempenhar em alto rendimento, né, Ismael? E aí Uhum. fica essa reflexão para quem está em casa nos assistindo ou no trabalho, enfim, né? Às vezes é preciso que a gente admita a nossa humanidade, né? E que a gente perceba que essa humanidade ela é viável, né? Então, Uhum. assim, eu costumo dizer o seguinte: ninguém é obrigado a nada, certo? E a gente pode impor limites, não só no outro, mas em nós mesmos, tá? Quando a gente coloca esse ponto, acho que o caminho fica muito mais fácil, né, meu amigo? Claro, claro, porque a gente não precisa testar os nossos limites o tempo todo, né? Viver nesses limites, viver nesses extremos, né? Eu acho que é uma reflexão que nós devemos sim fazer, que nesse tempo, né? Nós precisamos fazer, as pessoas precisam fazer cada vez mais, porque o que eu vejo, Rodrigo, em consultório, são pessoas chegarem aos seus 40, às vezes nem isso, né? Uhum. Já num nível de ansiedade muito alto por conta de acharem que precisam fazer isso. Né? Uhum. É interessante que tem uma questão que eu acho que ela é, como eu falei para você, ela é ontológica. Né? É assim, ó, o sujeito ele só se reconhece, ou ele precisa disso para se reconhecer como alguém, como se o valor dele tivesse unicamente nessa auto-performance. Que se ele não atingir, ele não é. Ele não se Uhum. reconhece sendo uma pessoa de valor. Né? Uhum. Na verdade, ele só se reconhece sendo uma pessoa de valor na auto-performance porque colocou o valor ali. Uhum. Né? Não colocou o valor, por exemplo, num bom momento em que ele senta no chão, sem nenhuma intenção, com o filho, ou, sei lá, em ver, né, o pôr do sol ou o nascer do sol num dia sem esperar que o tempo passe. Eu tenho pacientes que têm paciência em relação a esses momentos, digamos, mais introspectivos,
e mais contemplativos, né? Porque eles vivem a lógica do fazer, do conquistar, e isso está levando as pessoas a um sofrimento absurdo. Exatamente. E é um processo de entender a perspectiva qualitativa da vida e não quantitativa, né, meu caro? Pois é, a gente precisa entender isso. Eu, particularmente, tenho no consultório, Rodrigo, inúmeras pessoas que estão assim, né? E quando a vida de repente não dá muito certo, algo acontece, algo desestabiliza aí a questão econômica e financeira, elas sofrem profundamente porque elas não conseguem sequer aceitar a possibilidade de um Uhum. fracasso, de uma frustração, de um desempenho não tão bom, né? Uhum. A ponto de terem crises de ansiedade só em pensar que podem viver algo nesse sentido. E a vida também é e também pode ser assim. Ela também Uhum. pode trazer frustrações. E o mais importante Exatamente. não é não ter frustrações, mas é saber passar por elas, não é verdade, Rodrigo? Saber lidar com essas frustrações e saber que vai enfrentar desafios nessa vida. Não tem jeito, né, meu cara? Pois é. E que nem tudo vai ser ganho, né? Nem tudo vai ser. Eu vou ser capaz de fazer. Às vezes vou errar, às vezes eu não vou conseguir. Para algumas coisas serem melhores e outras não Uhum. tanto. Eu acho que a gente precisa entender isso. Tu falou uma coisa muito legal que eu gostei, que nos falta olhar mais para a nossa humanidade. Nós não somos máquinas, né, Rodrigo? Exatamente. Esse é o segredo, né, Ismael? Pois é. Muito bom. Esses dias um paciente me colocou uma questão muito interessante, eu gostei muito dessa reflexão dele, que é o seguinte, ele falou assim, ó, mas tu percebes, Mael, que esse mundo de agora, ele nos coloca essa coisa da auto-performance, da multitarefa. Quer ver? A gente abre o computador, por exemplo, e abre uma página na internet para verificar um e-mail, e daqui a pouco a gente vai lá e abre uma outra página para fazer uma outra coisa, quando a gente vê, a gente está com um monte de abas abertas, com um monte de funções para realizar, né? E Uhum. perdido ali sem saber o que eu vou fazer, né? Uhum. Então, parece que esse mundo nos coloca que a gente precisa dar mais, aproveitar todo segundo e todo tempo, e Uhum. isso não tem como não gerar um grande desgaste. Tem um ponto muito interessante nisso que tu falou, né? Quer dizer, a dificuldade que as pessoas estão tendo para eleger ou estabelecer prioridades. O que que é prioridade no mundo de hoje? Está muito mais difícil, né, Ismael? Ah, Pois é. porque há 10, 15, 20 anos você falava, a prioridade é trabalhar, ir para o escritório lá e cumprir o horário. Tá, tudo bem. Mas hoje são trabalhos que você tem que fazer no WhatsApp, no e-mail, nas webconferências. Então, tudo isso gera um fator estressante enorme. Quer dizer, por onde que a gente vai começar, né? E aí Uhum. aquela coisa, não tem jeito, a gente vai ter que ir devagarzinho e entendendo que é melhor fazer tarefas primeiro, né? Fazer as tarefas mais fáceis para depois fazer as mais complexas, né? Uhum. Porque senão a gente vai desistir também, né, Ismael? Pois é, isso aí. Uma coisa de cada vez e entender que não dá para fazer tudo, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? E que às vezes tem coisas que ficarão para amanhã. Não é verdade? Exatamente, é isso mesmo. Muito bem, Muito bom, Rodrigo. Ismael, muito bom. Muito legal aqui estar na tua companhia, então. E eu acho que é isso, né? O nosso podcast ele vem trabalhando aí com essa perspectiva no sentido de levar, né, um conhecimento do contexto terapêutico e da psicologia para todo mundo, né, Ismael? Pois é. E nós estamos então nas plataformas do YouTube, no Spotify. Nos siga, compartilhe nosso podcast, compartilhe com as pessoas que você acha que vai servir esse podcast, né? Porque a ideia é essa, a ideia é que as pessoas possam, né, refletir sobre as suas questões existenciais, psicológicas, né, que é aquilo que se faz em terapia. Maravilha, maravilha, galera. Valeu, Ismael. Um grande abraço, meu Valeu, caro. grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.